semana do primeiro turno das eleições municipais, o broadcast político leva até você mais uma edição do Cidades 2020, uma edição especial com os nossos doutores da política, que também são nossos colunistas. Muito bem-vinda, Carolina de Paula, Humberto Dantas e Leon Victor. Hoje vamos falar, obviamente, das eleições municipais. Eu queria de vocês ali um breve resumo de como vocês estão vendo as eleições em cada região, que cada um, né, foca em uma região do país. Vamos começar por você, Carol. Beleza. Bom, a minha região é a mais, digamos, é a menorzinha, né, em termos de número de estados. Acho que eu consigo sintetizar um pouquinho melhor. Bom, o que a gente vê no Sul é um renascimento do DEM, né, em termos das capitais, quando a gente pensa em eleições para o Executivo. O Rafael Greca, atual prefeito de Curitiba, está disputando a reeleição. Existe uma chance enorme dele ser reeleito já no primeiro turno, assim como em Florianópolis também, o candidato à reeleição também é do DEM, né? Então, a gente tem aí, e eles mudaram de partido no ano passado. Então, o que aconteceu? O DEM ganhou em outros lugares também, acho que o Humberto vai falar isso um pouco, talvez, no Sudeste, tem outros casos nisso, então a gente vê aí essa força do DEM nesse sentido. E no Sul, no extremo Sul, né, no Rio Grande do Sul, a gente vê Porto Alegre aí com uma diferença que teve um número grande de candidaturas, né, também, um aumento do número de candidatos a prefeito, e a ascensão aí da Manuela, né. E também o que é interessante em Porto Alegre, o que eu destacaria para essa semana, é o conflito ali para o segundo lugar, para o segundo turno, né? O que a gente vê é que agora, saiu ontem, eu vi a questão do Fortunati, né? Que o vice dele teve um problema com a data de inscrição, né? De filiação partidária, então a chapa pode ser cassada. Então, ele estava ali na briga para o segundo lugar, né? Para o segundo turno. Então, isso vem para embolar ainda mais os três candidatos que estavam ali embolados, junto com o atual prefeito Marquesani, a Fortunati e o terceiro candidato que também estava na briga. Então, tem essa questão aí em Porto Alegre. O que eu destacaria, né, na eleição do Sul, que eu vejo muito, é uma eleição bastante assim despercebida, no sentido de que os candidatos novos, né, e os desafiantes tiveram pouca oportunidade para propor, apresentar seus nomes. Então, os antigos candidatos têm mais força nesse sentido, seja quem estava, exceto no Rio Grande do Sul, né, que ele já vinha com uma avaliação muito negativa, mas os desafiantes têm muita dificuldade. Então, a gente vê um cenário de bastante assim, fica um cenário muito morno, né? A eleição ela passou despercebida, sem grandes novidades, o eleitor sem ter grandes surpresas ou então chances de conhecer esses novos desafiantes. Então, acho que é isso que eu destacaria em relação ao Sul. Certo. Agora, como o Humberto, né, está sempre aqui conosco, né, Humberto, presença constante, eu vou deixar o Leon, você pode ficar por último, Humberto. Vamos ver o Leon falando um pouco do Nordeste, né, Leon? São poucas capitais no Nordeste, né, Flor? Ao contrário do meu caso. Ao contrário. Falar de todas, a gente tem que ter um programa ou dois, né, Leon? Mas o que você destaca? O que está te chamando a atenção nas eleições no Nordeste? Não, dá para fazer um panorama e focar em algumas mais especificamente, né? No Nordeste, embora o PT tenha tido uma maior proporção de votos em relação a Bolsonaro, a gente verifica que se o cenário se consolidasse, se a eleição fosse hoje e terminasse em primeiro turno, a esquerda ficaria com apenas 3 capitais e a direita ficaria com 6, né? Nada muito diferente do que a gente tem. Um destaque aqui para a disputa em Salvador, o candidato do Democratas, apoiado por ACM Neto, que também é do Democratas, tem 61% das intenções de voto, sem retirar brancos e nulos e o cálculo médio das abstenções. Então, ele deve ser eleito aí com próximo a 80% dos 70% dos votos válidos. Aracaju está uma disputa em que o PDT deve se manter no poder, já tem a prefeitura hoje, pode manter. Maceió está bem disputado, o MDB e PSB aí com 24% cada, progressistas vem em terceiro lugar com 15%. João Pessoa, PP, está com 21%, o MDB vem na sequência com 15%.
Natal, o PSDB tem 44%, sem considerar brancos, nulos e abstenções. Pode ser que a eleição em Natal também, como em Salvador, se resolva no primeiro turno. Fortaleza, PDT, PROS e PT estão aí, tecnicamente, empatados, né? O PDT com 29%, o PROS com 27%, o PT com 24%. E aí o PT tem chance, de todas as capitais, onde o PT tem mais chance é justamente Fortaleza. Depois, em Teresina, a gente tem o MDB com 37% dos votos e o PSDB com 22%, logo na sequência. E em São Luís, Maranhão, Podemos com 36%, republicanos com 22%. Deixei Recife por último, que é a minha cidade, porque a gente está tendo aqui algumas reviravoltas na terceira posição, né? O primeiro colocado continua sendo João Campos, que é o filho do ex-governador Miguel Arraes, do PSB. Em segundo colocado, na segunda colocação... É o neto, né, na verdade, é o neto dele, é o neto. É o filho do Eduardo Campos. Isso, é o filho do Eduardo Campos, bisneto de Miguel Arraes, né? Isso, bisneto, exatamente. Na sequência vem Marília Arraes, que é neta de Arraes e é prima de Eduardo, pelo PT. João tem 33%, Marília tem 21%. Na terceira colocação, havia uma disputa entre Mendonça Filho, do DEM, que já foi ministro, governador, e a delegada Patrícia. A delegada Patrícia, ela vem pelo Podemos e ela vem de uma trajetória onde ela dirigia uma delegacia de combate à corrupção. Essa delegacia ela foi transformada no departamento, ela não continuou na delegacia, foi dada a ela a diretoria, a vice-diretoria, se não me engano, desse departamento, ela não aceitou. E aí a campanha dela foi toda essa, né, de que ela era delegada da corrupção, e aí mexeram, tiraram a delegacia, e ela foi, vamos dizer assim, foi alocada para outra localidade. Só que Mendonça diz que é o candidato do Bolsonaro, a delegada disse que não queria o apoio do Bolsonaro, e lá nas últimas colocações tem um candidato do PSL que diz que é o candidato de Bolsonaro, tem um candidato do PRTB que diz que é o candidato de Bolsonaro, porque ele é do partido político do vice-presidente da República, e também tem um outro candidato, que o nome dele era Alberto Feitosa. Ele sempre foi candidato a vereador aqui, sempre foi eleito como Alberto Feitosa. Mas aí ele agora se diz o candidato de Bolsonaro, e ele colocou o nome Coronel, ele realmente é coronel, então ele colocou agora o nome Coronel, é Coronel Feitosa, e a propaganda aqui está bem engraçada, porque ele diz assim, se você quer resolver os problemas do Recife, não chama delegada, chame o coronel. E aparece ele num jipe antigo do Exército, aí desfilando pelas ruas. E aí o que é que acontece? Bolsonaro, dentre todos esses aí que dizem que são candidatos dele, Bolsonaro deu apoio justamente à delegada que disse que não precisava do apoio dele. E aí o partido que dá apoio a ela, do vice, é o Cidadania, que é dirigido nacionalmente por Roberto Freire, que saiu da campanha, saiu da candidatura. Formalmente continua, mas rachou a campanha. E a delegada agora está com 12% das intenções de voto, já está aí bem atrás de Mendonça. Possivelmente o cenário aqui em Recife vai para o segundo turno e vai ser uma disputa aí familiar entre o filho de Eduardo e a prima. Leon, tá bem interessante a situação aí, né? Porque aí Humberto vai falar um pouco mais, porque em São Paulo, né, o próprio Russomano chegou a esconder o Bolsonaro depois que ele começou a cair. Aí não, tá todo mundo querendo colar, né, nele, né? É coronel, delegada, né? O nome é interessante, né? Exatamente. O pessoal aqui tá. Inclusive hoje na rua eu vi gente com camisa Bolsonaro presidente distribuindo material de campanha do coronel, né? O que é impressionante, porque o Bolsonaro já deu apoio à delegada formalmente, já tem vídeo gravado com ela, mas aí os outros continuam dizendo que são apoiados por ele. Fica uma coisa assim, meio tragicômica, né? Você não sabe se está rindo de engraçado ou de nervoso, porque Exatamente. Realmente é lamentável uma situação dessa. Você dizer que é apoiado por uma pessoa que está nem aí para você, apoia seu concorrente e você continua realmente assim. E aí o interessante é que depois que o Bolsonaro deu apoio à delegada,
o candidato lá do partido do vice-presidente, o PRTB, ele retirou a candidatura. Ele acabou de renunciar, disse que não é mais candidato em apoio a ela. Esse, pelo menos, foi fidedigno, né? Ele pegou aquele 1% dele e jogou para a delegada. Já o Coronel Feitosa ainda não fez isso, talvez nem faça, mas continua aí dizendo que é o candidato de Bolsonaro. E o cara do PSL, só para pontuar, o rapaz do PSL, aqui candidato, ele está propondo reformas, vamos dizer assim, muito interessantes, mas que o custo é muito elevado. Ele está propondo agora criar um VLT que vai ligar a região metropolitana de norte a sul, está propondo aí construir casas com materiais recicláveis, propostas muito bonitas, mas assim, em relação a isso, qual que é o custo? A gente está caminhando para uma recessão muito séria, de onde que vem o custo disso? Então, são propostas bem interessantes, mas cujo custo as torna bem inexequíveis. Tá certo. Agora, Humberto, vamos falar então do Sudeste, onde está, né, a chamada joia da coroa, né? São Paulo, que é ali as atenções, né? No maior colégio eleitoral, tem Rio também, né? Em São Paulo ali, o Leon falou, sei lá, tá todo mundo querendo levar o Bolsonaro, aqui o Russomano chegou a esconder, não sabe se, né? É um apoio até um tanto envergonhado, né? O que você destacaria na eleição do Sudeste? Olha, Beth, existem alguns aspectos importantes para serem destacados em relação à eleição do Sudeste. Eu acho que existem algumas estratégias de marketing político que as pessoas simplesmente as observam e falam, basta reproduzir aqui que dará certo. A gente precisa lembrar, por exemplo, que em 2018, Haddad trouxe Lula para a campanha, depois sumiu com Lula da campanha, ou arrefeceu a presença de Lula na campanha para voltar com Lula na campanha. Talvez o marqueteiro de Celso Russomano, e sinceramente, com todo respeito, não sei a quem me refiro, tenha pensado que seria genial fazer isso. Né? A gente começa com Bolsonaro, tira o Bolsonaro, põe Bolsonaro e Russomano vai ao segundo turno. A grande questão é que Russomano só fez perder espaço nas pesquisas, repetindo comportamentos de outrora. Inclusive, o sensacionalista fez uma piada, nível sensacionalista, muito boa, dizendo que o Russomano ia propor um projeto de lei, uma emenda constitucional para as eleições serem em agosto. Porque assim ele mantinha a chance dele estar presente no segundo turno. Porque ele perde, ele desoxigena muito. Né? Na pesquisa, cavalo paraguaio, né? O nosso cavalo paraguaio, como se chama, né, no popular. Chamam de cavalo paraguaio, chamam de coelho de maratona, enfim, chamam de tudo, mas o fato Russomano perde muito fôlego por não ter estrutura e perde muito fôlego porque seus argumentos, suas ideias, suas colocações são sempre muito frágeis à luz da oportunidade que ele dá aos seus adversários de desconstruírem seus argumentos. Então, a pesquisa mais recente, o Ibope de ontem, já coloca em empate técnico, a bem da verdade, Russomano atrás de Guilherme Boulos, sendo que aí a gente precisa observar algo muito importante. Então, vamos fazer esse arredondamento aqui da região. O PT, em 2 cidades, pode ser que seja o cabide de salvação da esquerda sem ter efetivamente o candidato. E esse é um grande ponto a ser destacado. A gordura que Boulos tem para chegar no segundo turno contra Bruno Covas e a gordura que Marta Rocha tem para chegar ao segundo turno com Eduardo Paes pode ser o PT. Portanto, o eleitor petista despejando o voto em Marta Rocha para evitar que Crivella dispute o segundo turno com Eduardo Paes, e o eleitor petista despejando o voto em Guilherme Boulos para evitar que Boulos fique fora do segundo turno ou que vá Celso Russomano ou Márcio França. Márcio França perdeu um pouquinho, descolou um pouquinho, mas ainda está em empate técnico em segundo lugar. Portanto, a esquerda terá, nas 2 principais capitais do país, em termos de população, em termos de tamanho de eleitorado, o PT muito provavelmente como capa de gordura. E isso é importante, porque não é uma posição com a qual o PT está acostumado a lidar. No Rio de Janeiro nunca foi significativamente relevante em termos municipais, mas na cidade de São Paulo isso representa uma perda muito expressiva para um partido que já governou a cidade 3 vezes e que sempre se mostrou competitivo, desde os anos 90 até agora, se mostrou sempre, ficou sempre entre os 2 primeiros colocados nas eleições. Então, esse ponto é um ponto muito importante. O que a gente tem como tendência nessas capitais? Em 3 delas, uma tendência muito clara de continuidade.
Alexandre Calil está praticamente reeleito em primeiro turno, com mais de 60% dos votos, das intenções de voto, certa tranquilidade. É um desses casos que a Carolina apontou de político que mudou de partido, né? O DEM conseguiu 2 políticos de peso no Sul, o prefeito de Florianópolis e o prefeito de Curitiba. O PSD conseguiu uma prefeitura de peso com Alexandre Calil, que havia sido eleito por um partido pequeno, né, pelo PHS, e migrou para o PSD de Gilberto Kassab. Então, méritos aí dos bastidores do PSD, que sempre consegue coisas interessantes do ponto de vista de articulação. Levou Antônio Anastasia para suas frentes, uma vez que o PSDB ainda insiste, né, que a Aécio Neves vive, que a Aécio Neves tem peso político na humanidade, né? Então, o PSDB vai tornando difícil essa relação, o PSD tratou de buscar um nome de peso. Então, Belo Horizonte praticamente resolvida. São Paulo e Rio de Janeiro olhando para aspectos de ordem tradicional, né? São Paulo mantendo muito provavelmente Bruno Covas, praticamente garantido no segundo turno. Esse segundo turno, se for com qualquer extremidade, lhe dá uma condição de vitória muito significativa. Ir para o segundo turno com alguém que está muito à esquerda, lhe dá à direita. Ir para o segundo turno com alguém que está muito à direita, lhe dá à esquerda, como uma alternativa do que há de menos pior na pauta do eleitorado local. Então, Bruno Covas, para além de estar em primeiro, carrega consigo essa possibilidade de arrastar para ele, num eventual segundo turno, o que existe de menos pior para uma parcela do eleitorado. Então, a eleição em São Paulo, aparentemente, será em segundo turno, mas Bruno Covas teria este conforto. A campanha está bem em linha reta, ela não tem mudado muito. Há uma probabilidade bastante razoável de Bruno se confirmar como prefeito reeleito na cidade. Rio de Janeiro, a mesma lógica com 4 anos para trás. Quer dizer, as pessoas olharam para a aventura que fizeram no Rio de Janeiro, disputando um segundo turno absolutamente polarizado, porque o centro se fragmentou em 2016, aí virou a Guerra Santa, né? Virou a Guerra da Maluquice, né? Os extremos, o Império Contra-Ataca, está aproveitando aí os personagens do Leon ligados a Star Wars, né? Então, é o Darth Vader versus o Luke Skywalker. Aí virou o bem contra o mal, e aí onde você está para chamar de bem, onde você está para chamar de mal, não importa, mas virou a Guerra dos Extremos, em 2016. Freixo versus Crivella. Não colou. O governo de Crivella é uma aberração da natureza administrativa. Não à toa ele perde para ele mesmo em termos de rejeição. Vai na casa dos 60 e tal pontos percentuais quem diz que não votará em Crivella de jeito nenhum. O único risco para Eduardo Paes é findar disputando a eleição com alguém que pode ser visto como novidade, seria Marta Rocha. Mas ainda assim, acho que Eduardo Paes está numa posição hoje mais confortável, porque provavelmente levaria o eleitor de Crivella para si, aproveitando que Bolsonaro disse: eu voto no Crivella, mas o Eduardo Paes não é tão ruim assim, porque ele tem que flertar com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, senão a casa desaba na lógica da governabilidade brasileira. E por último, o Espírito Santo, com a capital Vitória, onde nós temos um candidato apoiado pelo prefeito, né, que é um candidato que seria, em tese, o candidato da continuidade, que teve espaço dentro do governo, que é Gandini, do Cidadania, e a pesquisa de ontem, divulgada ontem, mostra João Coser em primeiro, já foi prefeito, e aonde o PT se salva. É a única capital, hoje, que o PT lidera, por diferença de filigramas decimais. E aí, se Vitória confirmar a possibilidade de força do candidato apoiado pelo prefeito, o Sudeste é praticamente o Sudeste da continuidade. Continuidade em São Paulo, continuidade em Belo Horizonte, continuidade pós uma ruptura estranha no Rio de Janeiro e possível continuidade em Vila Velha. Que Vila Velha é maior que Vitória em termos de eleitorado, mas em Vitória. Sim. Então, e pegando esse gancho, Humberto, é justamente o que eu queria ver com vocês. Essa eleição não deu muito espaço para os novatos, para o novo, né? A gente vê alguns nomes aí, mas são herdeiros políticos também, gente, né? Que já disputou a eleição, como Manuela, já é um nome conhecido, né? Eu queria, assim, rapidinho, fazer um bate-bola com vocês, temos uns 2 minutinhos, dessa questão ali, se houve ou não, e se essa eleição pode ter alguma renovação. Pelo que vocês falaram, não, né? Essa é a velha política que continua em campo, né? Podemos começar, Carol.
Pois é, não dá, eu acredito, pelo tempo também, a gente teve uma eleição curta, né? Mas também o tempo de cobertura da imprensa muito pequeno, foco muito grande nas eleições americanas. Então, os candidatos, a questão das redes sociais também, a gente tinha uma expectativa muito grande que a pandemia ia trazer a eleição para as redes, a gente vê que não aconteceu o mesmo que aconteceu em 18. O WhatsApp, as pesquisas mostram que ele não foi usado de forma intensa, não teve essa divulgação grande, circulação de notícias. Então, as pessoas não conhecem, né, os desafiantes nesse sentido. Em Curitiba, por exemplo, o candidato da oposição, do PDT, né, o Goura, ele está com 6%. O Francisquini, que também vem disputando contra o Rafael Greca, está com 7%. São deputados, um é federal, outro estadual, que não são tão conhecidos, o Francisquini mais conhecido, mas tem essa dificuldade de se apresentar. Com o tempo de televisão, o Goura tem 30 segundos contra 3 minutos do Greca, que também não é muito tempo, mas quando coloca em paralelo fica bem distinto, né? Então, tem essa dificuldade, as pessoas de conhecerem, né? Mesmo o candidato, nesse sentido, elas não têm forma de conhecer. Não está na imprensa, não está na televisão, as redes sociais também não movimentaram muito nesse sentido. Então, ficou bem complicado para o eleitor aí conhecer as novidades. Ou seja, a eleição da pandemia acabou privilegiando quem já estava aí na mídia, quem já, de certa maneira, já era conhecido, né, do eleitorado. Exatamente. Tá certo. Leon, o que você diz a esse respeito? Algumas novidades, mas são novidades dentro dos partidos tradicionais, né? Na Bahia, por exemplo, Salvador, o candidato de ACM não é nenhum nome assim já conhecido do público, né? Bruno Reis. Mas aqui em Recife, a gente tem, por exemplo, 2 partidos tradicionais, 3, na verdade, disputando, né? E aí vem um pouco o seguinte, vem 2 da família Arraes, e um da família Mendonça, né? O pai já foi deputado federal, então a gente não tem aqui, a gente tem, vamos dizer assim, 2 rostos diferentes, né? O deputado federal João Campos e a deputada federal Marília Reis, um rosto conhecido, Mendonça Filho, e a delegada que vem por um partido que tradicionalmente não lança candidato aqui, o Podemos, nunca, aliás, e até o que ele era anteriormente, não tinha candidato, mas temos aqui algumas novidades. Mas pelo mapa que eu montei aqui dos partidos, vai ficar mais ou menos a mesma coisa. A gente vai ter uma mudança ou outra. Teresina, por exemplo, atualmente está com o PSDB, pode continuar com o PSDB, vamos esperar o segundo turno. São Luís, realmente, o PDT vai sair, vai entrar aí Podemos ou Republicanos, né? A Aracaju tem o PDT, pode ser que se mantenha, e por aí vai. Então, vamos dizer assim, são rostos novos, mas com partidos mais tradicionais. Tem uma questão também que, claro que a eleição municipal, embora se tenha algumas estratégias, vamos dizer assim, de federalizar, como aqui o PT está tentando fazer com Marília, né, de tentar reclama que ela não fala do governo federal, mas a lógica local dos municípios é um pouco diferente da lógica federal, mas se você for observar a última eleição que nós tivemos e todo o andamento que o governo federal está fazendo com relação à pandemia, mostra o seguinte: opa, não é tão legal assim a gente apostar numa figura de fora, numa figura que nunca foi testada para isso, vamos dizer assim, num outsider total, né? Embora Bolsonaro não seja um outsider total, passou 30 anos na Câmara de Deputados, quase 30 anos, mas talvez o eleitorado esteja pensando o seguinte: olha, é melhor ficar aqui nesse pessoal que a gente já conhece, já sabe como opera, do que inovar demais, colocar alguém completamente de fora dos partidos que tradicionalmente já disputam, que tradicionalmente já conhecem os problemas e tenta lidar, resolvendo ou não, mas evitar aí pegar alguém muito, muito de fora, né? Ou seja, para evitar aí depois ter um susto, um novo susto. E aí a gente vê algumas gestões desastrosas, como a de Crivella, no Rio de Janeiro. É outro que também veio bem, vamos dizer assim, bem por fora do tradicional, né? Porque tem aquela coisa, é a velha política, mas a nova não significa que é boa, né? Não vamos pensar aí no raciocínio do consumo. Eu troco o velho pelo novo, o novo funciona muito melhor. Não. Você pode trocar a velha política por uma nova e a nova ser muito pior do que a velha. Então, talvez esse tradicionalismo ou vamos dizer assim, esse receio de votar numa pessoa completamente de fora, de um partido inexpressivo e uma figura também muito desconhecida.
É aquilo que você falou, né, Leon? Numa eleição municipal, o eleitor olha para o próprio quintal. É o buraco da rua, é a creche, né? Ele é mais ali, no seu entorno, né? Ele fica mais preocupado, né? Diferente de uma eleição geral, né? Que já pode projetar, né? Um pouco mais para frente. E Humberto, e a sua avaliação? Oi, tá sem som, Humberto. Liga o som. Essa é a frase da pandemia, né? Está sem som, estava faltando. Essa é a frase da pandemia, né? Muito bem, mas eu queria destacar dois fenômenos. Queria destacar o fenômeno da troca de partidos, que a gente tocou aqui, né? Atingiu, num olhar rápido, o prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, saiu do PCdoB e foi para o PDT. O de Belo Horizonte foi para o PSD. O de Curitiba foi para o Democratas. E o de Florianópolis foi para o Democratas. Então, só que a gente tem 4 prefeitos de capital que mudaram de partido ao longo de seus respectivos mandatos. Uma coisa que é interessante de observar e que pode ser, ou pode traduzir consigo, uma certa lógica de relação de forças político-partidárias no país. Depois, eu queria destacar 4 vices disputando a reeleição, que foram eleitos vice em 2016, né, e cujos 4 titulares saíram para disputar eleições para o governo do Estado. Vamos olhar para o Rio Grande do Norte, com Álvaro Dias, do PSDB, que herdou o governo de Carlos Eduardo, do PDT, que perdeu a eleição para governador em 2018. Vamos destacar a prefeita de Rio Branco, no Acre, que era vice de Marcos Alexandre, do PT, que saiu para 2018 ser candidato ao governo do Estado e perdeu o governo do Estado. Né? Então, mais uma derrota aqui de quem se aventurou a sair do governo municipal na capital para tentar ser governador. Então o PT perdeu essa candidatura, a vice do PSB ficou, né, no lugar dele e está em segundo lugar. Algumas pesquisas mostram empate técnico, enfim, eleição em Rio Branco está disputada. Nós temos o caso de Tocantins, com Cíntia Ribeiro, que era vice de Amasta, colombiana, inclusive, um fato curioso, né, de nacionalidade colombiana, de nascença colombiana, naturalidade colombiana. Amasta que saiu do governo de Tocantins, de Palmas, para disputar 2 eleições para governador em 2018. Tocantins teve 2 eleições. Teve uma tampãozinha e logo em seguida já teve outra. E ele perdeu as 2. Cíntia Ribeiro ficou no lugar dele já da primeira, obviamente, não teria como ele voltar, né? E ela, pelo PSDB, vai terminando o governo. E Bruno Covas, em São Paulo, que herdou a cadeira de Dória também pelo PSDB. Bruno e Cíntia lideram. Em Rio Branco a situação é incerta, né? E no Rio Grande do Norte também há liderança. Percebam que desses 4, 3 são do PSDB. E os 3 lideram. Rio Grande do Norte, Natal, São Paulo e Palmas do Tocantins. E por fim, Beth, que eu acho que é interessante a gente observar, com base nisso que você falou e que os meus queridíssimos colegas aqui falaram, como é interessante observar as tendências, porque eleições têm algumas tendências. Então, em 9 estados, em 9 capitais, portanto, em mais de 1/3, porque são 26 capitais, o atual prefeito, enfim, o atual mandatário lidera. Depois, nós ainda temos 4 cidades em que o indicado do prefeito, que em alguns casos é o famosíssimo e conhecido Poste, lidera. Então, eu tenho 9, vou para 13, ou seja, em 50% ou é o mandatário ou é o Poste do mandatário. Então, há uma tendência de continuidade por uma série de razões, dentre elas, muito provavelmente, a lógica da pandemia e da capacidade de evidência desses indivíduos. E ainda tem mais 4 lugares em que ex-prefeitos lideram. E aí eu destacaria aqui o Rio de Janeiro, com Eduardo Paes, Campina Grande, olha, João Pessoa com Cícero Lucena, mas essa eleição de João Pessoa acho que ainda vai dar muito caldo para a gente entender. Belém com Edmilson Rodrigues, que já tinha sido prefeito, e em Manaus, Amazonino Mendes. Só que Amazonino Mendes tem, né, uma questão interessantíssima. Ele lidera, mas ele é o mais rejeitado. Lembra um pouco a lógica do Maluf. Só que há uma probabilidade de um segundo turno ser disputado com ele contra o PT. E o Amazonas é uma terra bolsonarista. E aí a gente vai ter que ver o que vai acontecer. Eleição municipal é sensacional, né? Tá animada. Extremamente gostoso.
Gente, olha, o nosso horário, né? A gente acabou passando um pouco aqui, a gente poderia ficar falando. Aí vai ter um segundo turno, vocês obviamente estarão aqui discutindo, né? Esses e outros cenários. Agradeço a Carolina de Paula, Humberto Dantas, o Leão Victor, os nossos doutores da política, que os nossos assinantes acompanham ali os artigos, acompanham entrevistas. Muito obrigado e vamos estar juntos nas eleições, né? Nesta eleição da pandemia. Como bem disse Humberto, a gente só vai saber depois o que vai acontecer, né, Humberto? Vai ser assim, né? Vamos ter aí um cenário aí para análise, como disse o Leon, né? Casos pitorescos, né? Na sua cidade, a Carolina aí cuidando do Sul, né? E vamos acompanhando. Muito obrigada. E vocês continuam. Obrigada, gente. E vocês continuam acompanhando nós aqui no Broadcast Político. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Tchau, gente.